Ei, boa noite, pessoal. Nosso primeiro encontro, então, do NEFA Joinville 2025, né? Temos aqui alguns participantes que foram selecionados, já estou vendo alguns rostos conhecidos, algumas pessoas que, né, estarão aí participando do NEFA, outras pessoas que não, bem bacana também ver o pessoal de fora, né, até fora de Joinville, né, que não vai participar do NEFA. E a ideia hoje, pessoal, é fazer um primeiro encontro, então, falando um pouquinho de temáticas que a gente vai discutir ao longo desse semestre no NEFA, que é a fotografia autoral, que é a construção de identidade, né? Como a gente vai abordar no NEFA muito a produção, dos trabalhos pessoais, né, desses projetos autorais, a autoria em si, né, e a construção, a identidade, né, nesses trabalhos vai ser algo muito importante. Então a gente, né, viu que esse é um tema bem pertinente para a gente começar a conversar, e discutir. Então a Lucila vai fazer uma primeira fala, trazendo um pouco do que é a fotografia autoral, né, desse conceito que é tão discutido, tem várias opiniões sobre, né? Então, fazer uma breve apresentação. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa construção de identidade nas artes em geral, né? Que se aplica também na fotografia. E aí a ideia também é que a gente vá trocando algumas ideias, tá? Então, a ideia é que não seja só um monólogo, né? Mas que a gente vá conversando um pouco, principalmente ali no momento final a gente abre bastante para fazer essas falas, essas trocas, né? Mas também, se tiver dúvida, alguma coisa, acredito que também, Favor? né? Mas se surgir alguma dúvida, quiser que eu, durante a sua fala, Lucila, se quiser, né, que Tá travado só para mim ou travou para todo mundo, Daniel? Geral. Tá, então vou dar uma continuidade aqui. É, hum, Bom, então boa noite. Eu sou Lucila, vou trabalhar junto com o Daniel nesse projeto do Nefa Joinville. Onde que É, eu tiro o som? A gente já teve uma Onde eu experiência tiro o som? anterior em Joinville de um Tiro? grupo, mas era um Porque grupo que era um grupo pagante, né, que pagava para fazer o NEFA, e dessa vez, através de projeto, a gente conseguiu oferecer essas 20 vagas gratuitas, né, pelo projeto no CITEC. É isso, Dani? E acho que o é isso, é o Sindec. Uhum, tá bem CITEC, travando, meu, vou tentar isso, mudar a eu vi rede que aqui. estava travando. E aí a gente propôs esse primeiro encontro, né, para falar um pouquinho sobre essa questão da construção da identidade dentro da fotografia autoral. E a gente optou por abordar um pouco do que a gente entende por fotografia autoral e eu vou fazer essa primeira parte, e o Daniel vai fazer uma segunda parte pensando na construção de uma identidade artística. Então eu vou compartilhar minha tela, é, vou deixar a minha tela e vamos ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu- Todo mundo vendo a tela? Ou sim, não? sim. Sim, Sim, apareceu. Tá aparecendo na minha tela? A tela sim, de apresentação? Isso mesmo. Sim. sim. Ah, tá. Porque para mim não tá aparecendo. Uhum. Então, para começar essa abordagem, é, eu até me fiz essa pergunta, né? Fotografia contemporânea ou fotografia autoral? Né? Do que a gente está falando? Porque é, quando a gente fala em fotografia contemporânea, o que significa falar fotografia contemporânea, né? E aí, para refletir um pouco sobre essa questão, é, eu peguei esse exemplo de um texto que o Walter Benjamin escreve quando a fotografia faz 100 anos, e nesse texto, quando ele fala assim dos 100 anos da fotografia, porque a fotografia está agora prestes a fazer 200 anos, ele usa esse exemplo de uma fotografia do Otávio Hill,
de 1845, que ele fala o que mudou, né, em relação à representação, o que a fotografia traz de novo nessa ideia dessa expressão, né, de uma nova expressão, uma nova possibilidade de se expressar e representar pessoas. E aí ele fala que na fotografia acontece algo novo, né? Acontece um processo que é diferente do que a pintura trazia. Porque a fotografia, antes, para se ter um retrato, para se ter um retrato feito por um pintor, só os nobres tinham esse direito a ter um retrato. E a fotografia traz algo novo, ela começa a representar o anônimo, né? Essa característica da fotografia de você representar um anônimo. E aí ele coloca uma situação que também é diferente da pintura, porque normalmente a gente vê os retratos pintados e não pergunta quem é aquela pessoa, né? Então, a fotografia, por ela ser talvez a única linguagem artística que precisa negociar com a realidade, que ela depende da realidade para existir, a gente sabe que algo existiu diante da câmera. Então a gente pergunta: quem é essa pessoa? Onde foi isso? A gente não pergunta isso da pintura, mas a gente pergunta na fotografia. Então, essa, essa é uma das possibilidades de a gente começar a pensar o que a fotografia trouxe de novo para o campo da expressão, né? Que é uma reflexão que o Walter Benjamin faz lá quando ele escreve o texto Pequena História da Fotografia. É, e aí, para pensar sobre isso, né, que a fotografia já traz algo novo para o campo da arte, para o campo da expressão, apesar dela nem sempre ter sido aceita como expressão, né? É, também se estabelece lá no início da fotografia um debate interno dentro do campo da fotografia, né? Se a fotografia é arte ou se ela não é arte. E isso é um debate que ainda não se superou, porque a gente ainda, às vezes, vivencia esse debate. Se ela é arte, o que faz dela arte? Né? O que faz da fotografia arte? A fotografia deve ser pura ou ela pode agregar e se somar a outras linguagens? Né? Então, esse é uma das questões que a gente ainda continua debatendo, né? Afinal, fotografia é arte ou não é arte? Para mim, que convivo dentro dos dois campos, porque minha formação é artes visuais, eu sempre convivo dentro do campo das artes visuais, e convivo no campo também dos fotógrafos e às vezes fotógrafos de ofício, ainda convivo com esse debate de pessoas que são do campo da arte dizerem que a fotografia não é arte e usarem o termo assim, mas isso é só uma fotografia. E pessoas do campo da fotografia dizerem que a fotografia, quando ela é híbrida ou quando ela não é, né, não é uma fotografia que estabelece todos os critérios técnicos, ela não é fotografia, né? Então a gente ainda vive um pouco esse debate. E esse debate ele começa lá no começo da fotografia, principalmente no último quarto do século XIX, com dois fotógrafos que eram fotógrafos e cientistas, e aí a gente retomando o contexto da época, a gente tem que pensar que, sim, para ser fotógrafo naquele momento precisava ser cientista, porque eles tinham que construir as próprias máquinas, as próprias lentes, emulsionar as chapas. Então, eles eram fotógrafos, mas também eram cientistas, né? E esses dois fotógrafos, o Robinson e o Emerson, eles começam a estabelecer esses dois caminhos possíveis para a fotografia, né? Esse debate interno. De um lado, o Robinson, que nessa foto aqui, por exemplo, ela é composta por 5 negativos que formam uma única imagem, que é considerada a primeira fotomontagem da história da fotografia, e ela ganha um status de arte, porque ela é comprada pela Rainha Vitória, né? Então, aqui o Robson, ele fala, o que ele defende a fotografia
é mais um recurso de expressão e ela precisa se aliar a outras técnicas, como a sobreposição de imagens, como o retoque com a pintura, o recorte, com o desenho, né, os retoques. Então, ele trabalhava com a ideia da cópia combinada e de efeitos trazidos por outros recursos, como a aquarela, o desenho, né, que faziam os retoques nesses negativos. O que ele. Aqui, por exemplo, essa moça, uma modelo, que posa para a imagem, tem várias fotos dela, que estão inclusive no Metropolitan Museum. Ele faz várias e depois ele usa uma ali. Então a gente vê, ele fez cada um separado, né? E as pessoas que são mais é, fotógrafos que entendem todas as linguagens os recursos da fotografia. Hoje já é diferente, porque em outras técnicas, mas naquele momento seria impossível ele conseguir a claridade na modelo e a claridade lá fora também, né? Ele teria que optar se ele fizesse uma cópia, uma tirada direta, né? Uma fotografia direta. Então ele usa esse recurso da cópia combinada e é atacado pelo seu opositor teórico, o Emerson, que diz que a nossa visão não vê assim, né? A nossa visão não vê tudo em foco, né? A nossa visão não vê essa. Então, e ele usa esses recursos. É, aqui outro, né? Que ele usava atores. Então, muitas coisas que são usadas hoje na arte contemporânea, como a encenação, a cenarização, a cópia combinada. Tudo isso o Robson já usava lá, né? Em 1860, 1858. E ele fazia isso para é, buscar um realismo maior. Então, ele não queria que a fotografia fosse algo abstrato. Não, ele defendia que ela era mais uma maneira de expressar a visão humana e que ela pura não dava essa noção de realidade, que ele precisava usar esses recursos para trazer a experiência para o olhar de uma realidade mais real. A base deles era o movimento pictorialista, e esse movimento se baseava nas composições da pintura, né? Queria igualar a fotografia ao mesmo estatuto da pintura dentro do campo da arte. Então ele não queria falsear, ele usava todos os recursos para tornar isso mais real. Nisso, ele estava combinando com o Emerson. Os dois queriam que a fotografia fosse algo que trouxesse a realidade, né? Que trouxesse essa representação da realidade. Por outro lado, o Emerson, que é considerado assim o precursor dessa ideia de uma fotografia direta, de uma fotografia pura. Para ele, a fotografia também era arte, mas ela era arte com os recursos que ela tinha, né? Com a, a, a questão fotossensível, com a lente, com a câmera. Isso dava a ela um estatuto de arte. E o que trazia mais valor a ela era o autor dela. E aí a gente vai ver nos pressupostos que ele usa que um dos pressupostos é que o que faz dela arte é o autor, né? É a visão do autor. E aqui nas imagens do Emerson, aparece sempre que as lentes que eles tinham naquele momento não davam foco periférico. O foco está sempre localizado. E aí ele recebia a crítica do Robson dizendo, mas está desfocado, né? Você não consegue botar tudo em foco. E aí ele dizia, mas é assim que o nosso olho vê. A gente também, quando olha para alguma coisa, o periférico está desfocado. Né? Então, um defendia o que o olho vê e o outro defendia uma veracidade. Então, eram dois caminhos diferentes para a mesma coisa. Né? E aí, ele sempre é essa tomada que é um pouco. Ele acaba sendo assim o precursor de uma fotografia documental, né? Uma fotografia que vai para a área do fotojornalismo, do documental, entendido como um fragmento da realidade. Hum.
que eram situações da vida cotidiana, do mundo real. E ele tem alguns critérios para essa fotografia que ele chama de fotografia direta. A fotografia é um meio independente, com suas próprias características inerentes e é potencialmente uma forma artística, né? Uma grande forma artística. Os controles que ela oferece são adequados para expressar a visão. O efeito emocional e psicológico da fotografia se encontra na imagem sem retoques, produzidas pela lente, tal como registrada pelo material sensível. Esse efeito não deve nunca ser estragado pelo retoque ou cópia combinada. Tá lá atacando o outro, né? Que ele estragava a fotografia quando ele retocava. E a composição não tem nada a ver com regras ou fórmulas. É do autor. É essa, é nisso que ela que está a expressão da fotografia. Então, ela tem todos os recursos para expressar a visão de quem está atrás da lente, né? E que vai elaborar a composição, as escolhas, né? Então, a composição é que ele diz que ela cabe ao autor. Então, o que fica de lição, esses dois autores, eles vão deixar dois caminhos desenhados. Um que vai ser um caminho da fotografia híbrida, da fotografia que vai usar de outros recursos para né, recursos de laboratório, de fotografia, inclusive sem câmera, né, vai desenhar um, um, um caminho para fotografia experimental. E o outro, o Emerson, vai deixar um caminho desenhado da fotografia documental. Ele próprio abandona a fotografia logo que a Kodak lança aquela câmera que diz: você aperta o botão e nós fazemos o resto. Ele se decepciona com a fotografia, que eu sempre faço uma relação assim, que quando ele se decepciona com a fotografia, quando aparecem as câmeras compactas com filme, que você só bate e ela já, né, e depois você leva para outra pessoa revelar, para ele perdeu essa característica de que o autor faz tudo, né? Então, é quase como quando aqui, né, tem pessoas mais novas que talvez não pegaram esse processo, mas é, quando a fotografia digital surgiu, muitas pessoas da analógica dizeram: não é mais arte. Fotografia não pode ser o digital. Então, é um pouco assim, a mudança de tecnologia, né? A mudança da tecnologia, para ele, assim, se qualquer um faz, então não é arte. E aí o próprio Emerson larga a fotografia, acaba ficando só com a parte teórica, porque ele também era escritor, e, mas ele já tinha deixado desenhado esse caminho da fotografia direta, né? Mas que lições eles deixaram para gente, né? Que sim, que a fotografia ela pode narrar uma história por meio de uma sequência de imagens ou por uma única imagem. Então, hoje a gente sabe que ela não é uma verdade absoluta, mas sim, ela pode narrar uma história, né? A fotografia, sim, estabelece uma aliança entre um registro, algo que está diante de você, e a estética. Ela é sempre uma mediação do homem com o seu entorno, porque o seu entorno pode ser uma sombra, pode ser um reflexo na janela, mas ela sempre vai depender de uma relação nossa com o mundo, né? Se eu for fazer fotografia, é impossível eu fazer ela do nada, né? Eu preciso fazer ela com algum recurso do mundo real. E ela problematiza a realidade e, ao mesmo tempo, ela é um meio de expressão. E é exatamente por ser um meio de expressão que nós entendemos ela como um produto de um autor, né? Como algo que nasce de um autor. E esse autor é sempre um filtro da realidade, né? Então, se eu pegar a mesma situação e eu for fotografar ou o Daniel fotografar, serão duas fotografias absolutamente diferentes, porque as nossas formações são diferentes. É... E aí, quais as mudanças que acontecem da fotografia nesse processo da fotografia contemporânea? O que é essa fotografia contemporânea? E eu tenho um autor francês, é, chama Michel Pauvert, que ele diz: a fotografia é contemporânea do quê? Aí ele responde: a fotografia é contemporânea da arte contemporânea. Essa fotografia contemporânea, ela cria uma aliança e ela nasce ao mesmo tempo em que a fotografia acaba entrando dentro da instituição arte, a partir dos anos 60, né, como um processo
que é entendido como arte, e hoje muito mais os artistas entendem a fotografia como arte do que os fotógrafos de ofício, né? E a gente vai às bienais e qualquer exposição, a fotografia está presente, a fotografia, o vídeo, né? Então ela traz um novo processo. E ela amplia essa ideia de que a fotografia não é uma janela para a realidade, que ela tem que é impossível ser imparcial, né? Então, ser autor não é ser imparcial. O autor se coloca nesse processo, né? O autor está presente na sua fotografia. E aí tem dois autores, dois fotógrafos que eu trouxe que são assim duas quebras de paradigma dentro desse processo, dentro da própria fotografia entendida como documento. Um deles é Robert Frank, que nos anos de 1958, isso quer dizer assim, 100 anos depois daquela foto do Robinson, ele passa 2 anos viajando entre 1955 e 1957, viaja, né, ao longo desses 2 anos pelos Estados Unidos e faz 28 mil fotografias, das quais ele publica um livro com 83, que é o livro Os Americanos, que é um marco, né, para pensar, inclusive, em publicação de artista dentro do campo da fotografia. E o que se quebra nesse processo do Robert Frank? O que ele vai trazer é uma nova forma de olhar sem ter muito pudor em relação a fotografar o outro no sentido de mostrar uma realidade não tão organizada. E ele estava falando de um momento dos Estados Unidos, tanto que o livro dele não foi publicado nos Estados Unidos, ele foi publicado primeiro na França, Les Americains, depois ele foi porque o governo dos Estados Unidos não queria publicar, porque ele mostrava uma realidade muito dura. Ele é considerado quase assim, ele inaugura esse tipo de fotografia de estrada, ou a street photography, ou um pouco essa ideia de de pensar uma fotografia onde o fotógrafo está dentro dessa cena, né? Aí tem aqui né, a edição dele, que ele vai, né? Só para isso é só um exemplo, porque tem muitas fotografias e ele imagina, 28 mil, ele escolheu 83. E é muito simbólico também o livro dele, e ao mesmo tempo isso aqui também mostra como a edição é um processo super importante no autor, né? Não é tudo que eu fotografei. Eu lembro de uma palestra que eu vi da Maureen Basiliá, que ela dizia: eu não sou boa fotógrafa, eu sou boa editora, porque vocês não viram nunca nada ruim meu. Não significa que eu não cliquei, né? Então, como o processo do pós, como o processo de edição, de escolha de suporte, como tudo isso faz parte desse processo do autor, né? E aí a gente vai ver na fotografia dele, e talvez para a gente hoje já nem nos choque mais, porque a gente já está acostumado com esse tipo de imagem, né? Os nossos olhos já se acostumaram com esse tipo de imagem, mas ele faz algumas coisas que para dentro de uma regra fotográfica estabelecida dentro do campo da fotografia pura, da fotografia direta, estava um pouco fora, como fazer alguns cortes abruptos nas pessoas, como não usar o tripé para fotografar, né? Ter a cena ser menos, ele é menos imparcial, ele é mais, se coloca um pouco mais na cena, né? Esse corte aqui, pensar em cortar aqui o cara no ombro, né? Mas isso também, né, é linguagem. A gente está na fotografia mais pura, assim, os mais puristas, eles colocam algumas regras que vão só do lado positivo. E a gente sabe que a linguagem visual, ela trabalha com negativo e positivo, né? Então, se eu tenho o foco, eu também tenho o desfoque. Os dois são linguagem, né? Se eu tenho o equilíbrio, eu também tenho o desequilíbrio. E os dois são elementos de linguagem. Então, eles começam a explorar também né? O Robert Frank começa a explorar
essa fotografia que é mais assim, ele tá na cara da mulher ali, né? Ele tá com uma Leica 35, ele tá em cima dela, né? Ele tá dentro dessa cena. Então nos coloca dentro da cena. Uma coisa que era menos vista porque existia uma imparcialidade entre o fotógrafo e aquilo que ele fotografava. Então, algumas imagens do Robert Frank. Essa é a capa do livro, que é emblemática, né? Uma foto que mostra o apartheid, aqui na parte da frente do trem só brancos e na parte de trás negros, né? Então é uma foto que é a capa do livro, imagina para o governo dos Estados Unidos, né? Não era um livro publicável, porque ele trabalha muito também com os capítulos do livro são sempre aparece a bandeira dos Estados Unidos, então é uma edição assim que é considerada é, primorosa, né, nesse livro que mostra uma realidade que ele vivenciou durante 2 anos. Depois tem um outro fotógrafo que é quase na mesma época, 1957, que faz um livro que é quase o contrário da vivência, da experiência do Robert Frank, porque ele faz o livro é, durante uma breve passagem por Nova York, que é a cidade dele, né? E ele faz uma abordagem menos dramática, no sentido social do Robert Frank, mas uma abordagem que é um pouco irônica e um pouco né? Se assim, a gente pode botar o Robert Frank mais como fotografia de estrada e o William Klein como fotografia de rua, né? Essa abordagem quase que se confunde com quem ele está fotografando e ele usa. Aqui eu tinha o livro do. Esse é o do. Vou mostrar só uns pedacinhos. Então, ele já começa o livro assim, né? Com essa capa vermelha, com esses recortes. Vamos para algumas imagens para entender do que a gente está falando. Ó, ele praticamente deforma os rostos, né? Ele vai com uma grande angular e vai em cima, né? Ele está na rua, ele está andando na rua com a câmera e entrando no, é uma vivência no. E uma coisa que tem nos dois é que é uma experiência cotidiana, uma experiência vivida pelo. Aqui a gente sente a experiência vivida pelo fotógrafo. Então tem os dois são processos diferentes, porque um passa 2 anos fotografando e o outro é um momento rápido. Um é uma ideia de estrada e o outro é uma imersão dentro da metrópole, né? Uma imersão dentro da metrópole. Então eu trago esses dois como exemplo e vamos. Parou? Para pensar assim, o que que foi quebrado nessa relação do fotógrafo com a realidade, né? E tem uma autora que chama Kátia Lombardi, que tem uma tese de doutorado que chama Documentário Imaginário, que ela aborda assim esse novo documentário que existe hoje e que muita coisa é considerada documentário hoje, diferente daquela ideia do purismo na fotografia, né? Ela fala que, sim, mesmo a fotografia documental hoje, né, mesmo que ela tenha se estabelecido dentro desse tripé de verdade, objetividade, credibilidade, a credibilidade era aquilo que o Robson defendia, né, tem que ser crível, não tem que ser verdadeiro, né? Ela deixa evidente que essa intenção não pode ser alcançada. A gente sabe que não alcança a verdade, né? Então, isso é uma coisa que os fotógrafos assumiram. Não se dá conta de uma verdade inteira, não se dá conta de tudo, né? É, e principalmente na própria fotografia documental,
né? Os fotógrafos antes eles estavam tinham uma necessidade de chamar a atenção de um público específico, né? E tinham uma questão de uma denúncia no sentido de uma situação social que eles achavam que a fotografia podia mudar o mundo. E no período pós-guerra, surgem outras propostas e fica muito evidente que eu não posso falar do outro, não tenho como entender o outro em toda a sua, né? Inclusive, hoje a gente tem muito essa ideia do lugar de fala, né? Quem fala? Eu não consigo, eu não posso ser o salvador de tudo. Eu não dou, a fotografia não dá conta de mudar o mundo, né? E aí ela começa a ir para um outro modo de exploração imagética, né? Que é pensar o mundo nas suas bordas, que é pensar o mundo a partir das margens da história oficial. Que isso não é uma coisa só da fotografia, isso é uma coisa que acontece nos estudos de história, né? Isso acontece em muitos estudos, que é pensar que a história ela não pode ser monumental, ela não é dada só pela história oficial, a história é construída nas margens, pelas pessoas reais, né? E isso é assumido também pela fotografia, pelos fotógrafos documentais. E para dar um exemplo, né? Por exemplo, a fotografia às vezes ela pode mudar algumas coisas no mundo, né? Porque o Livs Heine ele fotografou durante muito tempo para uma instituição, um o trabalho infantil nos Estados Unidos, né? E fotografando que as crianças trabalhavam como qualquer adulto, não tinha lei que protegesse as crianças. Elas podiam ser contratadas, podiam fazer o trabalho igual a de um adulto. E ele, com o trabalho dele sobre o trabalho infantil, mostrando as aberrações que aconteciam, ele conseguiu tornar o trabalho infantil ilegal e fazer e que criassem leis para proteger que as crianças não trabalhassem daquele jeito, né? Então, sim, ela pode mudar situações no mundo, mas ela não pode mudar tudo, né? E essa incompletude é que os fotógrafos foram assumindo, né? Então, os exemplos do Frank, do Klein, eles é, sabiam que eles não iam dar conta de tudo, e eles usavam muito essa ideia das margens, da banalidade do cotidiano, para pensar sobre esse sujeito anônimo, né? Para pensar sobre o mundo como ele se estabelece. Então, isso é, é, traz essa ideia de que a fotografia contemporânea, né, ela sim, ela sempre está negociando com o mundo, né? Nós que trabalhamos com fotografia estamos sempre, mas cada vez mais ela incorpora a experiência do sujeito que fotografa, né? A relação que esse sujeito tem com o mundo como um filtro desse mundo, né? Então, às vezes, a experiência é uma experiência pessoal, às vezes é uma experiência que abarca a sociedade, às vezes é uma experiência mais íntima, às vezes. Então, e essa fotografia também assumiu que, a partir do momento que eu preciso de algum elemento novo para expressar, né, a minha poética, a fotografia pode estar aliada a outras linguagens, como a literatura, como a pintura, como o desenho, como qualquer outra, né? Então, assim, a fotografia não é nem obrigada a se aliar a outras linguagens, mas ela também não existe uma regra de que ela não possa se aliar. Então, hoje convivem no mesmo estatuto de expressão e de arte, de fotografia autoral, processos, uma fotografia pura, dentro de técnicas completamente voltadas para a técnica da fotografia, como fotografia que se relaciona com outras linguagens. Né? Então, hoje, a gente não consegue jogar nem uma coisa fora nem outra. Né? E o Ronaldo Endler que diz tem que cuidar para não jogar a água da banheira e o bebê junto fora, porque a fotografia fez isso durante um tempo. Para ser aceita como arte, e as escolas de fotografia ensinavam isso, diziam, botavam uma separação. A fotografia documental é um tipo de fotografia, a fotografia artística é outro tipo de fotografia. E aí as pessoas achavam que para ser arte precisava florear, precisava fazer coisas, precisava deixar abstrato, precisava... Não, e ela pode ser arte sendo documental pura e ela pode ser arte
porque a arte não está dada na técnica, ela está dada na expressão, ela está dada pelo autor. É, então, hoje a gente vê que ela engloba diversidade de questões éticas, estéticas, valores, temas sociais, impressões sobre o mundo, vida cotidiana, cena de guerra, registro de viagem. Então, muitas possibilidades da fotografia, né? Então, a fotografia, o que que é essa fotografia contemporânea que a gente entende como uma fotografia autoral? Ela é um processo poético através do qual a história é abordada por meio de pequenas narrativas, né? Então, essas representações, elas sabem que elas não vão ter uma unidade de discurso e nem vão ter uma autoridade historicista, elas vão contar um pedacinho da história, né? Então, como eu falei antes, a fotografia contemporânea ela dialoga com a arte contemporânea. Ela é um processo de expressão dentro do campo da arte. Eu nem vou mostrar isso aqui, que depois eu mostro em outro momento. E aí, o que que significa ser autor, né? Outro dia eu estava, inclusive, discutindo com uma outra pessoa que discute bastante esse tema, mas ser um autor não é algo que, assim, a partir de hoje eu sou um fotógrafo autoral. Não, né? É um processo de longa duração. Um autor se constrói, né? É, nunca vai ser o resultado de uns registros momentâneos, de passagem de um determinado assunto, nem é algo que tenha a ver com a escolha de um assunto. Às vezes é o assunto que ele escolhe, não você que escolhe o assunto, porque isso não está fora de você, o assunto. O assunto tem que estar com você, né? Não se restringe à escolha de um tema, ela abrange um projeto de vida. Ser autor é um processo de longa duração, né? É quase como ter um projeto mesmo. É um projeto, é desenvolver um projeto, né? E as experiências, eu botei a experiências está feio. A experiência é fundamental e ela é sempre incompleta. Você nunca dá conta dela inteira, né? Então, sempre de um projeto nasce outro, de um projeto nasce outro, e é isso que as redundâncias que vão aparecendo é que vão constituindo um autor. E o George Colley fala, né, que a diferença entre ser artista e ser autor, e ele fala que o artista faz arte. O autor, o tempo vai dizer se ele é um autor, né? Então, claro que todos estão fazendo, são autores no sentido, mas no sentido histórico, o autor vai ser reconhecido depois de um processo, né? Então, e não nasce um autor sem fazer arte, né? Sem fazer, né? Não nasce. Então é preciso estar no processo, estar na investigação, mas é o tempo que vai dizer se desse processo nasceu um autor, que tem a ver um pouco com a fala do Daniel sobre a construção de identidade, né? Aqui tem alguns dos das minhas referências para falar sobre isso, né? O Walter Benjamin, o Ronaldo Entler, que é um autor brasileiro maravilhoso, quem puder ler. Antônio Fatorelli é outro brasileiro, Boris Kossoi, é, que é fundamental para quem trabalha com fotografia, o Realidades e Ficções, para você entender que a fotografia está sempre entre a realidade e a ficção, e o documentário imaginário da Kátia Lombardi. Então, são esses, esses autores que eu usei para amparar a minha fala nesse processo. Eu vou passar agora a fala para o Daniel. Bem, me ouvem bem? Beleza. Então, pessoal, a ideia é então que esses momentos se complementem, né? Bastante coisa que eu vou falar, a Lucila traz nessa visão dessa fotografia contemporânea, dessa autoria, né? E a ideia agora é falar um pouco, né, nesse processo de autoria, né? Como é que a gente constrói essa identidade que, de certa forma, é essa autoria, né? Porque como é que a gente vai, né, criar esse processo, que, como a Lucila falou, é de longo prazo, não é uma coisa imediata, né? E a gente vai falar bastante sobre isso agora. E como é que a gente pode, talvez, chegar lá no final sendo autor. Compartilhar com vocês aqui o slide.
Apareceu para vocês? Cheia. Aí. Tá aparecendo? Lucila, eu te vejo aí, ok? Beleza. Deixa eu só minimizar aqui essa tela para não me atrapalhar. Ok. Então, né, quando a gente fala em construção de identidade, né, a gente está pensando nessa ideia de identidade artística, né? E o que compõe essa identidade artística, né? A gente vai construir essa identidade artística a partir de quatro principais fatores, que são as nossas experiências, e aí a gente precisa dar atenção a tudo aquilo que a gente vive. Não são só as experiências relacionadas à arte, é toda aquela experiência de vida no trabalho, com a família, no dia a dia, no cotidiano. Tudo isso ajuda a constituir a nossa identidade artística. Muita gente, quando pensa em construir, pensar em autoria, pensa em construção de identidade, muitas vezes só pensa naquelas referências que eu vou ler, as exposições que eu vou ver, só aquilo que é relacionado à arte e cultura. Mas não, é muito importante entender que nesse processo de construção de identidade, toda experiência influencia, né? Então, eu com meus filhos, né, com minha esposa, a Lucila com o netinho, né, que, né, brincando, né, as tardes com o neto, né, então tudo isso influencia na identidade artística. Então, é importante a gente dar atenção a isso também e considerar isso nesse processo de construção de identidade, né? Além disso, as escolhas, né? A gente faz escolhas nessa construção do que eu vou fazer como projeto fotográfico, o que eu vou fazer como projeto de arte. Eu preciso escolher, e tudo é escolha na vida, né? Então, algumas coisas que eu vivencio, algumas coisas que eu posso experimentar no meu processo de fotografar, eu escolho deixar para trás ou escolho continuar. E eu também posso escolher deixar para trás no momento para lá na frente olhar para trás e retomar. É muito interessante a gente retomar fotografias do passado, né, de 5, 10 anos atrás, e revisitar esse acervo, porque talvez nesse momento eu escolha publicar ou escolha editar um trabalho que há 10 anos atrás eu não escolheria. Então, estar ciente de que tudo é escolha, a todo instante eu posso fazer escolhas, né, que vão construir essa minha identidade. E, muito relacionado a experiências, também as influências, né? O que me influencia hoje, né? Quem são as pessoas que me influenciam, é, qual é o movimento político, social que me influencia. Então, essa construção de identidade também vai estar muito relacionada às influências, né? O que eu deixo ou eu escolho me influenciar. Nessas quatro palavras, na verdade, estão totalmente interligadas, né? Experiência, escolhas, as influências e o contexto. O contexto em que eu vivo sim, não tem como ele não me influenciar e não influenciar a minha identidade artística. A cidade que eu estou morando, né, o período que eu vivo, né, e aí quando eu falo em período tem todas as questões, né, econômicas, políticas, né, então tudo isso acaba influenciando, né, quando a gente olha lá para o trabalho de William Klein, de né, Robert Frank, existia naquele momento um contexto, né, social, um contexto político, contexto geográfico, né, que eles estavam vivendo, que influenciaram no trabalho deles. E tudo isso também hoje vai continuar nos influenciando, né? Então, às vezes a escolha de vamos mudar de cidade, ou vou morar mais perto da praia, ou vou morar na serra, ou vou morar numa cidade grande, numa cidade pequena, isso influencia bastante, né? A escolha do bairro onde eu moro, né? Os meios, né? Que eu escolho se eu vou para um barzinho, ou se eu vou ficar em casa, mais em casa, tudo isso vai me influenciar. Então, essa construção de identidade, né, artística, tem muita relação com as experiências, com as escolhas, com o que me influencia e com o contexto pelo qual eu vivo, né, no qual eu vivo. Tudo isso é bem importante a gente levar em consideração. E tudo isso vai gerar uma identidade que né, que vai se tornar a nossa assinatura visual. Então, quando a gente fala em identidade artística, identidade na fotografia, a gente está falando da nossa assinatura visual. E o que que é essa assinatura visual, né? É você ter uma linha de trabalho que você, em algum momento, essa marca, essa assinatura, ela é tão evidente no teu trabalho que as pessoas reconhecem o teu trabalho mesmo sem ver o teu nome,
né, citado naquela foto. Então você vai criando uma identidade, uma assinatura visual, né, que a maneira como você compõe, como você escolhe, né, fazer o recorte, a edição do teu trabalho, vai gerar essa identidade, essa assinatura, que em algum momento as pessoas vão olhar para o teu trabalho e já vão reconhecer você mesmo sem ver que o teu nome está assinando a fotografia lá embaixo, né? Então, nessa busca por identidade, a gente encontra a nossa autenticidade criativa, né? Não tem como não falar de criatividade, né, nesse processo de busca por identidade. E aí, quando a gente fala em autenticidade criativa, aqui vem aquele maior medo, né, principalmente de quem está começando e também de quem já está há algum tempo, né, que é, será que o meu trabalho vai chamar atenção? Será que vai ser autêntico? Será que... Então sempre vem aquela dúvida, né, que às vezes o medo até de começar um trabalho, porque, ai, mas será? Será que isso realmente é novo? Será que isso realmente é diferente? Será que realmente vai chamar atenção? Será que realmente é importante? Então, é um medo que, quando a gente fala, e aí volta, né, aquela fala da Lucila, de autoria, se está relacionado a mim, se está relacionado ao que diz respeito a mim, e se para mim é importante, sempre digo que se para mim é importante que eu desenvolva esse trabalho, porque alguém vai se identificar. Pode ter certeza, alguém vai se identificar. Alguém tem as dores parecidas com a sua, tem as vivências parecidas com a sua, né? Tem referências parecidas com a sua. Então, a tua identidade, ela vai em algum momento encontrar outras identidades que vão sentir essa atração, né? Ou achar interessante o teu trabalho. E essa construção de identidade, ela não vai ser um ato isolado, né? Ela vai ser sempre um processo de experimentação, ou seja, eu preciso experimentar. Eu preciso perder o medo de, mas se eu fizer isso vai dar, se der errado. Ai, se ninguém gostar. Ai, primeiro passo é perder esse medo e realmente experimentar. Experimentar aquilo que você acha que pode fazer sentido, faça, né? Se não der certo agora, guarda, tenta, faz ajustes, né? Mas é muito interessante pensar que tudo é processo. Talvez não dê certo agora, mas talvez o que não deu certo agora, daqui a 5, 10 anos, faça sentido você retomar, né? E aquele que não deu certo, naquele momento que você achou que não deu certo, talvez possa fazer mais sentido lá na frente. E mesmo que não dê certo em momento nenhum, faz parte de um processo de acerto, né? A gente erra várias vezes para acertar algumas. Então, o experimentar é muito importante, que vai gerar a transformação, né? Essa experimentação que vai gerar uma transformação no que eu produzo, no que eu crio. Então, eu saio para fotografar, eu penso os projetos, faço, né? Como a gente viu ali, quantas mil fotos mesmo para chegar em 80 e tantas, Lucila? 20 mil? 28.000. 28 mil, né? Então, olha, imagina quanta experimentação tem nessas 28 mil, né? Então, precisamos realmente experimentar, né? Clicar sem medo. Ainda mais hoje em dia com o digital, né? Fico imaginando 28 mil fotos no negativo. Imagina, né? Quantos negativos, né? Quantos, né? Quantas poses, né? Quantos dólares indo em negativo aí para chegar nesses 28 mil para depois acabar ali numa uma seleção de menos de 100 fotos. Então, hoje no digital essa experimentação ela acaba sendo até mais fácil, né? Um processo menos dolorido para o bolso, vamos dizer assim, né? E além da experimentação do sair clicando e buscar, né, claro que sempre com algum propósito, né, mas clicar mesmo sem medo, experimentar, tem os processos também de influenciar na fotografia, né, de interferir na fotografia. Então, às vezes, pensar, fazer uma revelação num papel diferente, ou às vezes até no processo digital, fazer algumas interferências. Então, também tem essas experimentações que vão além do clique, né? E tudo isso, como eu falei, vai gerar uma transformação na nossa fotografia, essas experimentações, porque a gente vai se identificar mais com algum processo que deu mais certo, ou outro que não deu tanto, a gente vai deixar de lado. Então, isso vai transformando a nossa identidade, e tudo isso exige criatividade, né? Exige criatividade. E aí, quando falo em criatividade, eu trago aqui algumas citações, que eu acho que esse termo criatividade é um termo que para alguns é muito nítido, mas para alguns, né, é um termo que às vezes é tão desgastado que ele parece ser muito mais complexo do que ele realmente é.
E aí tem algumas citações, né, algumas frases de algumas pessoas famosas que eu acho que simplificam muito bem o que é o ser criativo. É, o Steve Jobs, né, tem uma frase bem icônica dele que diz: criatividade é apenas conectar as coisas. Ou seja, eu olho para uma coisa, para uma referência, eu escuto um determinado estilo de música, eu vou juntando as coisas e aí eu vou tendo, né, a minha identidade. Eu vou tendo o meu processo criativo, né, vou criando algo que é meu, né? E aí voltamos àquele processo de autoria. Em algum momento isso vai se tornar a minha assinatura e eu vou ser reconhecido como um autor desse processo. O Voltaire dizia que a criatividade nada mais é do que a imitação criteriosa. Ou seja, eu vou pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, né? E aí eu vou criando a minha identidade a partir dessa imitação, né? De vários detalhes, né? Que, claro, eu vou colocando um pouquinho de mim nesses processos, né? E aí eu vou criando essa imitação criteriosa. A Ana Carolina levantou a mão. Pode falar, Ana. Só uma questão técnica, professor. Você passou os slides que está parado no primeiro para todo mundo. Poxa vida, Aham, tô tá. passando. Peraí, né? Alguma coisa então Por favor, obrigado por avisar. Peraí. O Zoom sempre tem essas pegadinhas, né? Peraí. Eu acho, eu acho que eu vou deixar assim. Peraí. Assim tá passando? Então eu Sim. vou deixar assim, porque se eu deixo em tela cheia, o Zoom tem dessa. Às vezes ele não passa quando tá em tela cheia. Então, beleza. Vamos adiante agora. Obrigado, Ana. E aí, agora que eu tirei da tela cheia, que eu vi que tinha um monte de mensagem lá no chat que não tinha como eu ver. Que ele fica escondido. Beleza, vamos lá. Shakespeare, né, também falava, nada vem do nada. Ou seja, tudo tem alguma referência, tudo tem algum ponto de partida, né? Nada é totalmente inédito. Não existe essa ideia de criar algo totalmente novo. Você imagina, com tanta gente fotografando hoje, tantos artistas, não tem como você criar algo que é totalmente assim, 100% novo. Ele vai ter um pouquinho de alguma coisa, vai lembrar um outro trabalho, vai lembrar, né, um outro projeto fotográfico, é inevitável, né? E sempre, né, o teu trabalho sempre vai surgir de algum ponto, né, vai ter um ponto de partida. Nunca vai vir do zero, totalmente zero, né? Não existe essa ideia. Isaac Newton dizia que se eu consegui ver mais longe foi porque eu subi no ombro de gigantes, ou seja, eu usei referências, né? Eu li, eu estudei, eu vi outros fotógrafos, outros trabalhos, cinema, fui ao cinema, subi no ombro dessas minhas referências e criei algo que foi além do que eles haviam me mostrado, né? Eu sempre pensando em um pouquinho mais além, né, do que eu vejo como referência, para não ficar só na cópia, né? Então, eu sempre vou avançando um pouquinho. O Lavoisier, né, tem a lei da conservação das massas. Quero ver quem prestou atenção na aula de química aí. Qual que é a lei da conservação das massas? Alguém lembra? Será que alguém lembra da lei da conservação das massas? Faltei essa aula, Dani. Ixi, ninguém? A lei da conservação das massas, ela vai dizer que em um sistema fechado, o somatório da massa dos produtos é igual ao somatório da massa dos reagentes de uma reação química. Ou seja, essa lei da conservação das massas, ela ficou famosa com a seguinte expressão: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nas artes também é isso, né? Nada se cria do nada, do zero, né? E também nada se perde. A gente vai transformando. A gente vai pegando as referências e a gente vai transformando a partir da nossa vivência, das nossas experiências, aquilo que eu falei lá no começo, né? Daquilo que eu vou tendo como experiência, como seleção, aquilo que eu vou selecionando, eu vou transformando e criando algo novo, né? Até na Bíblia, né, tem uma citação que diz: não há nada de novo sob o sol. Ou seja, tudo é uma certa repetição de algo que já existe. Tudo pega um pouquinho de algo que já existe. Então, para ver como que
às vezes essa preocupação excessiva de que eu preciso criar algo totalmente novo nos prende, né? Gera aquele bloqueio criativo e a gente e aí a nossa identidade também morre ali, porque eu fico com medo de criar algo um pouquinho mais novo, de avançar um pouquinho, né, de mostrar algo de mim, porque talvez isso já foi muito visto, já foi muito falado. E tem uma última referência que aí eu quero me aprofundar um pouquinho mais nele, que é o Picasso, que também dizia: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. O que que ele quis dizer com isso, será, né? Bons artistas copiam, grandes artistas roubam, né? No contexto que ele disse essa frase, ele traz essa ideia de que um bom artista, ele vai realmente copiar a obra de outros artistas. Ele vai ficar na cópia. Ele vai achar interessante algo e vai copiar aquele estilo e vai sempre passar a vida inteira copiando. Os grandes artistas, eles roubam um pouco do estilo para si e vão roubando um pouquinho de cada artista, de cada referência que eles acham interessante. E esse roubar, ele, no contexto que o Picasso diz, é trazer para si mesmo. E a partir disso, dessa junção de tudo que ele roubou, ele cria algo novo, né? Então, não é só pegar, só ficar copiando, é realmente roubar aquele estilo, trazer para mim como referência, e a partir disso eu vou experienciando e criando algo totalmente novo, né? Eu pego para mim aquilo ali e vou assimilando aquilo à minha identidade. E é interessante, né, ver no processo de criação de identidade do Picasso como que isso se deu, né? A gente tem, né, o Picasso como um pintor, né, a cubista, né, com todos aqueles traços bem marcados, mas nem sempre foi assim. Em 2013, a Galeria Courtauld fez uma exposição que ela resgatou várias obras da primeira exposição do Picasso em Paris, no início do século XX. E essa exposição foi bem interessante, o processo como aconteceu essa primeira exposição dele. Ele ainda morava na Espanha e um amigo dele conseguiu espaço, né, para fazer essa primeira exposição em Paris. E em pouco tempo, né, ele tinha pouco tempo e ele precisava produzir muito. Então, ele conseguiu espaço, ele precisava produzir, se eu não me engano, em torno de 50 telas e ele tinha pouco, em torno de 3 meses para produzir tudo isso. E ele saiu produzindo que nem louco. E aí a gente, né, em 2013, essa galeria Couta fez esse resgate, trouxe algumas dessas obras que estavam nessa primeira exposição. E aí, vocês enxergam Picasso? Deixa eu arrastar isso aqui que fica me incomodando. Isso. Um pouquinho diferente do Picasso que a gente conhece, né? Então essa aqui, a maioria, todas vão ser de 1901, uma ou outra é de outros anos que ele já tinha, mas a maioria foi pintada nesse ano que ele foi convidado, né? Foi selecionado para fazer essa exposição. Olha só. Vou passando aos poucos aqui, depois a gente fala um pouquinho. Mas olha que miscelânea de estilos que a gente tem, né, nessa, nessa exposição. Não pensa, né? De uma hora para outra ele consegue o espaço e ele sai correndo. Vou fazer, vou produzir porque eu quero, né, chamar atenção, quero, não posso perder essa oportunidade. E ele vai produzindo. Os slides estão passando, né, pessoal? Mais uma. Então ele vai criando. Até aqui, eu acho que não tem nada, ou quase nada do Picasso que a gente conhece, né? Um autorretrato, que também, né, um estilo totalmente diferente do que tornou ele conhecido. Então a gente vai ter em tudo isso que ele apresenta nessa exposição, vai ter várias referências, várias vivências, né, daquilo que naquele momento fazia parte da vida dele. Então vai ter vários artistas, Degas, né, El Greco, Velázquez,
vai ter a cidade natal dele, Málaga, vai ter a cidade para a qual ele viajou para montar a exposição e fazer essas obras lá, Paris. Então vai ter um impressionismo, né? Mas não vai ter aquele Picasso que a gente conheceu. Vai ter um começo de uma criação de identidade. Então, quando a gente olha, né, para uma Anhã dançarina, a gente vê Degas. E isso aqui, né, pura referência. Olha a posição dos pés, né? Então, é realmente aquele olhar de praticamente copiar, né? De olhar o traço, a forma e praticamente copiar. Quando a gente olha o The Blue Room, a gente vai ter as banhistas, Cezanne, os tons, né, a forma do corpo, o movimento. Então, basicamente, o que ele fez nessa primeira exposição foi copiar, foi olhar para referências de quem que já é artistas que já eram para ele importantes, que ele já tinha como referência, e foi pegar um pouquinho de cada um, para ele criar uma exposição rapidamente. Né? Essa Et de Moulin Rouge tem uma obra com o mesmo nome, inclusive, do Toulouse-Lautrec. Vai ter ali o pessoal dançando ao fundo, a primeira pessoa no primeiro plano. Claro que não é uma cópia escrachada, né? Tem suas diferenciações, mas tem um ponto de partida. Então, o Will Competz, ele vai dizer que observe o trabalho inicial de qualquer artista e você verá um imitador que ainda não encontrou a própria voz. É um processo, né? Como a Lucila falou, quando a gente fala em autoria, não é de uma hora para outra. Não é que amanhã eu vou me tornar autor. É um processo. Essa criação, essa construção da identidade é algo que exige tempo, né? Então eu preciso desse tempo para encontrar a minha voz. Eu preciso desse tempo para deixar de ser um imitador e encontrar a minha identidade, né? E é um trabalho difícil, complexo, né? A gente vai, avança, daqui a pouco volta, né? Daqui a pouco avança 5 casas, daqui a pouco volta duas, daqui a pouco volta 5, avança duas, né? E nisso a gente vai construindo a identidade. É um processo realmente complexo. Então aqui dá para ver uma passagem do tempo, né? Dessa construção de identidade do Picasso a partir dos próprios autorretratos dele. Então a gente vai ter aqui um dos primeiros autorretratos dele conhecidos, 1896, com 15 anos, 1900, com 18 anos, e aí vai avançando. 1902, 1906, 1907. Então a gente já começa a identificar aqueles traços que tornaram ele, né, reconhecido, né, que a gente olha para a obra e já fala, é Picasso, né, que a gente já vê a assinatura dele, 38, 66. Pode ver que tem cada vez mais desconstruído, cada vez mais, né, com essa identidade mais marcada. 71, 72, tudo são autorretratos, né? E isso fica muito evidente nessa obra dele, que é o Touro, que é essa desconstrução, né, das linhas do Touro, como que ele vai chegando nesses traços minimalistas, bem característicos do Picasso. Então, essa busca, né, por essa identidade, por deixar algo tão autêntico, né, com tão essa marca, né, dessa assinatura tão evidente que a gente olha, já bate o olho e fala, é Picasso, né? Isso aqui marca muito bem essa ideia de que é um processo, de que é um processo que exige aquilo que eu comentei lá atrás, que é experimentar. Eu preciso experimentar. Algumas coisas vão ficar boas, outras nem tanto, outras vão ficar muito boas. E talvez mesmo aquilo que fique muito bom, talvez naquele momento eu não ache muito bom, né? Mas vou achar daqui a um tempo. Então, é um processo que exige a experimentação, né? Eu gosto muito dessa frase que diz que a criatividade não é apenas uma habilidade individual, mas sim um fenômeno cultural com recorte de tempo específico e forte papel social. Ou seja, aquilo que eu vivo, né, como eu falei lá no começo, a cultura na qual eu estou inserida, né, as escolhas que eu faço, né, com quem que aquela velha frase como é que diz?
diga-me com quem anda, que eu te direi quem és, né? É mais ou menos isso, né? Também nessa construção de identidade. Diga-me com quem andas, o que escutas, o que lês, e te dizer que identidade você vai ter, né? Que você pode ter, né? A partir das escolhas que a gente faz, a partir das vivências, né? Então, aqui é um exemplo, né, de como o que o Picasso viveu influenciou na obra dele, né? O que ele viveu, enfim, desde a da infância em Málaga, né? E todas as tragédias, a guerra, né? Tudo que traz, né, de peso na identidade dele também. Então a gente sempre vai criar a partir do que a gente é capaz de experienciar. Por isso que é importante experienciar, por isso que é importante arriscar, né? Viver também experiências que às vezes fogem um pouquinho daquilo que para a gente é o comum, né? Isso também é importante. E aí vem a ideia, a reflexão, né? Como que essas experiências de vida vão influenciar o meu trabalho artístico, né? Como que elas vão trazer essa influência, né? É importante eu pensar nisso. Como que o que eu vivo hoje, como que eu posso trazer um pouco do que eu vivo hoje, independente do que eu estou vivendo, para o meu trabalho, para minha identidade? Ou como que eu já vivi influencia na minha identidade artística? É importante eu parar para pensar e refletir sobre isso, né? O que que eu vivo hoje? O que que eu estou criando, né? Então, trazer isso é muito, muito importante. E quem são minhas referências? Eu reconheço quem são as minhas referências, seja na própria fotografia ou fora da fotografia, né, na literatura, no cinema, ou até na vida, né, no dia a dia, no cotidiano. Quem são as minhas referências? Eu reconheço quem são, né? Eu tenho essa nítido para mim quem é, eu enxergo como referência. E eu tenho nítido para mim como que elas me influenciam no meu processo de criação, né? Consigo identificar. E outra coisa também, eu consigo identificar a identidade das minhas referências, eu consigo olhar para elas e ver muito nítido assim, poxa, isso aqui é muito marcado tal coisa, né? Nas obras da Lucila, tal detalhe, tal, está sempre muito em evidência. A composição dessa maneira, sempre a composição acontece normalmente dessa maneira, tem uma luz, tem um desfoque, tem algo, né? Eu consigo identificar isso. Esse é um exercício legal da gente fazer, de buscar identificar a identidade das minhas referências. O que que geralmente eu olho para a obra de tal pessoa e normalmente eu já vejo ali que realmente é tal pessoa, né? Então, e uma coisa, né, que é bem importante, pensando nesse processo de construção de identidade, a gente precisa ter noção, né, ter nítido que a identidade artística não é fixa. Ela vai ser um reflexo das experiências que a gente vai viver ao longo do tempo. Então, se eu tenho uma identidade hoje, não quer dizer que ela precisa ser assim para sempre, não quer dizer que eu preciso fotografar assim para sempre. Né? Se eu gostei de fotografar, ou se eu gosto de fotografar em preto e branco hoje, não quer dizer que eu preciso fotografar só em preto e branco a vida inteira, né? Ou eu posso estar fotografando em preto e branco e em cor ao mesmo tempo, dependendo do que eu estou fotografando. Ah, eu gosto de fotografar, sei lá, tais coisas em tais lugares, eu prefiro que seja em preto e branco. Mas em outra ocasião, a cor faz mais sentido. Tudo bem, né? Então não precisa ser uma coisa assim, não, agora eu só posso fazer isso, ou agora eu só posso fotografar dessa maneira, com essas características. Não, né? Não criem essa regra, né? Para deixar as coisas rígidas demais, né? Vamos ser um pouquinho mais maleável, mais flexível, né? As críticas e as tendências, elas também podem influenciar, né? É importante ter essa noção que as críticas que a gente recebe, as tendências que estão aí no mundo, né, das artes, né, também elas vão nos influenciar, é inevitável. Mas é muito importante que elas não devem nos moldar. Elas podem influenciar, mas não moldar totalmente. Não criar algo rígido, né? Ah, e agora a moda é tal coisa. Só fotografar de tal maneira. Então, é tendência, eu vou fazer assim também, porque eu preciso entrar na modinha, né? Isso faz com que a gente perca identidade. Esse é um dos maiores problemas, né? Principalmente de quem vive aí muito em rede social e começa a ver as modinhas acontecendo, né? Vai na modinha do filtro, determinado, né, modo de fotografar, enfim, esses estilos, é o que mais mata a identidade de alguém, né? Você ir na onda do que está na moda.
Então é bem importante tomar cuidado com essas tendências, assim como tomar cuidado também com as críticas. Às vezes você faz um baita trabalho, chega alguém esculacha, né? Porque aquela pessoa não se identifica com as mesmas, né, a mesma vivência que você, e às vezes até é conflituosa com tudo que você viveu, enfim, e esculacha o seu trabalho. Tudo bem, o esculacho é dela, não é teu, né? Deixa pra ela. Se ela não gostou, né, não quer dizer que porque ela, uma, duas, três pessoas não gostaram que você precisa mudar, né? De novo, o que você vive, o que você sente é muito mais importante, né? E a dúvida é sempre comum, é inevitável, né? A gente sempre vai ter dúvida, né? Mas ter dúvida também é uma coisa boa, né? É sinal de que a gente está sempre evoluindo, que a gente está sempre olhando para o que a gente está criando, a identidade que a gente está moldando e sempre pensando em avançar mais um passo. Então isso é importante também, né? Então, a ideia de identidade artística, quando a gente fala em identidade artística, é importante ter ciência de que ela é um processo contínuo de autodescoberta. Eu preciso olhar para mim também, eu preciso olhar para as minhas vivências, entender o momento que eu vivo, quais são, né, as questões da minha vida pessoal que podem influenciar no meu trabalho, na minha identidade, quem são as minhas influências e experimentar. Eu preciso experimentar. A identidade artística ela vai surgir a partir desse processo, né, de autodescoberta, de influências e de experimentação. E eu costumo dizer que a identidade ela não é um destino, mas é um caminho. Eu não vou viver para chegar e alcançar a minha identidade. Ela vai se criando, ela vai se moldando a partir daquilo que eu vou produzindo. E ela vai estar sempre mudando. Ela vai estar sempre tendo algumas influências e mudando um pouquinho ao longo desse trajeto. Então, não é lá na frente, né? Só. É esse caminho também que é importante. É entender que ela vai, nesse caminho, ela vai se construindo, né? E eu vou moldando ela. Então, o importante é a gente pensar que precisamos experimentar. Precisamos perder o medo de colocar aquele projeto que está na cabeça já faz algum tempo. Ah, mas será que vai ser bom? Será que isso é importante? Será que vale mesmo a pena eu trabalhar nisso? O importante é perder esse medo, né? E avançar. Ah, mas será que o jeito como eu estou fotografando hoje é legal? Será que as pessoas vão gostar? Vamos avançar, né? Essa vai ser a proposta do NEFA, dos 20, né, para os 20 participantes, né, que, selecionados aí para esses próximos 6 meses estarem com a gente. A ideia vai ser falar sobre esses projetos que estão aí entalados na garganta ali, presos, né, que às vezes não coloca no papel, não avança por conta de alguns medos. A ideia é a gente discutir eles, né? Trazer referências, trocar referências com vocês e ir atrás, né, dessa produção, dessa criação artística, dessa construção de identidade. Né, Lucila? Exato. Não, e principalmente olhar para o processo com carinho, que eu fiquei lembrando do catálogo que saiu recentemente sobre a carreira do Fernando Lindotti, que é um artista catarinense, e o título é alguma coisa como Não corra atrás de um estilo, porque ele vai nascer da experiência, ele não vai nascer né? É comum a gente Uhum, encontrar fotógrafos que dizem, eu preciso um tema, mas não adianta escolher um tema. Esse tema precisa nascer da experiência, né? Essa sua abordagem vai nascer da experiência. Então, a proposta nossa do NEFA é, de fato, olhar para os processos com cuidado, dentro de um grupo, num lugar seguro, onde a gente possa é, falar do trabalho dos outros, também receber devoluções, né, do grupo e coletivamente amparar os processos de cada um, né? E olhar com cuidado, porque é, a gente precisa olhar para o nosso processo, mas não nessa emergência de achar um estilo, ou na emergência de se tornar um autor, mas ele vai nascer vai nascer de um processo, né? A própria, o Tirote está aí. A própria Feigl-Strover fala muito sobre o acaso na obra de arte, mas uma coisa que ela fala é
o acaso não acontece para quem não está trabalhando. Então, o estar trabalhando, estar questionando, estar no processo é uma forma já de construir esse autor, né? É, construir a sua. E é isso, é um pouco disso que a gente vai falar e a gente vai se encontrar daí no dia 6 para. Dia 6 não, né? Dia 8 de fevereiro para começar esse processo. A gente está muito feliz com a participação de todos. Gostaríamos de poder dar conta de mais de 20, mas a gente não dá conta, né? E, e é isso. E agradecer a todos vocês, agradecer a nossa intérprete de Libras. Muito obrigado, né? Só E é antes de a isso. gente fechar totalmente, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, né? Abrir algumas perguntas, comentários, críticas. Como é que é? Se quiserem elogiar, fique à vontade. Se quiser criticar, faz com jeitinho. É, A Ana tá? Carolina. Pode falar, Ana. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade. É, a Geise, que está no grupo, também nós somos amigas pessoais. Eu estava contando para ela o processo de ter que fazer um portfólio, né? Porque diferente dela, eu não me considero artista. Então, para mim, foi um processo bem diferente, assim, me pensar dessa forma, né? Dentro dessa proposta. Então, agradeço a oportunidade. Legal, Ana. Legal. Obrigado pela participação. Mais Eu alguém? gostaria de falar também, mas eu não sei levantar a mãozinha. Já pode falar. Quem é? A Geise? A Licença. Geise. Eu sou a Geise, a comentada. Eu queria agradecer pela oportunidade e também por essa aula, porque eu vim sem saber qual que era a proposta de hoje, dessa reunião, e eu achei que foi muito interessante ter essa introdução feita por vocês, e eu acho que acalmou um pouco o meu coração também. Então, muito obrigada pela oportunidade e também por hoje. Obrigada, Geise. Legal. Algo mais? Pode vir também questionamentos, pessoal. Posso O fazer uma Felipe, pergunta, então, em relação. Ai, não sei se eu cortei alguém. não, eu Pode, só ia pode falar sim, que Geise. O Felipe falou aí no chat que essa aula já valeu tudo. Não valeu, não. Não vai fugir, Felipe. É só o começo. O Leandro pediu para falar. Eu pedi para falar? Não, eu achei que você tinha levantado a mão. Não, mas vou aproveitar então, agradecer essa oportunidade. Já participei do NEFA em 2021, 22, não lembro agora, e foi muito importante para mim descobrir, assim, entender melhor como é que é meu trabalho. E agora eu espero que continue descobrindo ainda mais e produzindo ainda mais, experimentando ainda mais, principalmente com a ajuda de vocês, vai ser muito bom. Legal, Leandro. Legal. Mais uma, vamos lá. Eu A fiquei Geise queria com uma comentar alguma dúvida. coisa. Pode falar, Geise. A questão do processo criativo, no final a gente vai ter uma mostra desses processos, essa apresentação do nosso processo vai acontecer durante o projeto. Provavelmente vocês vão estar passando isso para a gente no percurso, né? Mas só para eu ter uma ideia como é que vai ser, se a gente vai poder desenvolver mais de um projeto, ou se a gente tem que focar em apenas um. Não sei se isso vocês pretendem falar com a gente mais para frente, né? Obrigada. Não é necessariamente focar em um único projeto, é focar no processo. Então, às vezes, o teu processo, como o Daniel falou, às vezes eu estou desenvolvendo paralelo dois projetos, mas eu estou desenvolvendo nos dois o meu processo. Então, como o grupo também é baseado numa ideia de processo, talvez a gente não consiga estabelecer agora tudo, porque vai depender muito da configuração do grupo, da participação do grupo, de como
né? Como vai ser entre as nossas proposições e as respostas. Então, tudo isso vai depender. Claro que a gente sempre almeja que, ao final de um processo, a gente consiga ter algum resultado para mostrar, né? Mas nem sempre isso é possível. Mas o que aconteceu quando a gente fez o NEFA, que era um processo com um grupo menor e que era pago, tal, a gente não necessariamente teve um, pros- um, uma, um resultado para mostrar ali no final do processo, mas as pessoas daquele grupo, naquele momento, participaram de várias exposições depois com o NEFA, participaram né, a gente teve momentos de mostrar o trabalho, mas não necessariamente foi uma finalização do grupo, né? Mas claro que a ideia é a gente poder ter um recorte de cada um para ter uma amostra final, né? Mas isso vai depender muito do andamento do processo. E uma coisa também que é bem importante, Lucila, que é muito provável que a gente não chegue num fechamento de processos, né, também. Uhum, Mas essa questão de tirar esse recorte é possível, né? Às vezes, né, no meio não conseguimos fechar um processo, mas durante o NEF pode surgir oportunidades de exposições, né? E aí a gente pode pegar um recorte de algo que está em construção, né? Então, isso é bem possível, né? Muito obrigada. obrigada, que agradeço. É isso, então? E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos, obrigado, Daniel. Obrigado, A gente se Lucila. encontra dia 6. Eu Isso vou aí. desligar a gravação. Dia 8, Lucila. Dia 8, desculpa, minha cabeça tá lelé. Acostumem, acostumem. Com a cabeça É lelé. A Vânia, como sempre, nos lembrando das datas, né? isso Nada Isso. aí. mudou. Oh, que legal, já fica com fama de chata. Não, de Não é organizada, chata, né, Vânia? Organizada. como é que Organizada. diz? Administradora. É Isso, administradora, não é chata. isso aí. Então tá, gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Bom final de semana. Nos vemos mais Dia, adiante. dia. Dia 8. Tirote, você também é ótimo. Tirote botou aqui, vocês são ótimos. Você também é ótimo. A gente tá com dor no coração de você não estar no grupo. Ah, nem Mas fale. você, quem sabe, a gente te convida para participações especiais. Que a gente quer Boa, aprender boa. com você. Importante, importante. É. Obrigada. Obrigada, Perfeito. pessoal. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Boa noite.